você chegou no nosso canal Papeando Bíblia e Afins, o nosso canal de bate-papos. Aqui nós conversamos acerca da Bíblia, curiosidades, algumas temáticas, também mensagens, por que não? Não é? Ou seja, buscamos trazer qualquer assunto ou assuntos que sejam relevantes para a edificação cristã. Se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você para se inscrever e acompanhar o nosso canal. Se você gostar, compartilhe, divulgue, fale. Afinal de contas, o que nós buscamos aqui é para que o nome de Cristo Jesus e o seu crescimento espiritual, eles sejam conforme a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma reflexão neste momento. Há muito que se fala no nosso meio hoje, dentro do cristianismo, acerca de dois fatores que é bíblico. A Bíblia trata muito desses assuntos. Um é o milagre, a outra é a bênção. Muita gente não conhece a diferença entre o que é milagre e o que é bênção. Vamos ver? Primeiro momento, quando a Bíblia fala sobre bênção, ela é condicionada. A bênção, embora ela seja para toda a humanidade, ou seja, a manifestação da graça comum de Deus, é uma bênção. Por isso que todo homem é abençoado por Deus. Quer acredite em Deus, quer acredite em Cristo, quer goste do cristianismo ou não goste do cristianismo, é abençoado por Deus. É a graça comum. Da maneira que chove para o rico, também chove para o pobre. Assim, da maneira que chove também para o ímpio, também chove para o justo, daquele que tem fé, ou mesmo que não tem fé, que acredita em Deus ou que não acredita em Deus. Não é? É dessa maneira, todo mundo acorda, respira, nós vamos trabalhar, ou seja, conforme a condição de cada um, nós somos abençoados. Isso é bênção, isso faz parte, é a manifestação, faz parte da manifestação da graça comum de Deus. Mas também existem algumas bênçãos que elas são reservadas para aquela questão bíblica que nós chamamos de condicional da obediência. Isso é um fator que está escrito lá em Deuteronômio 28, por exemplo. Vou dar apenas um exemplo, né? Na questão daquela bênção que é manifesta por Deus para dar à humanidade. Por exemplo, lá em Deuteronômio, como foi citado, Deus diz que se Israel se comportar, se olhar a palavra do Senhor, né, todas aquelas bênçãos iriam lhe seguir. Ou seja, a bênção está condicionada à obediência. A bênção está condicionada a olhar para a Escritura e observar a vontade do Senhor para aquela nação. Tem muita gente que fala assim, mas hoje nós estamos mais nos tempos de Israel, nós somos a igreja, a bênção ela é dada pela fé, a bênção é dada por nós contribuirmos, a bênção é dada se eu fizer uma campanha, a bênção é dada se eu fizer isso, a bênção é dada se eu fizer aquilo. Olha, biblicamente, quando nós olhamos para o texto, né, que foi escrito tanto dentro da lei ou pelos profetas, ou mesmo até mesmo no Novo Testamento, essa manifestação da graça de Deus em relação para abençoar está condicionado à obediência. Por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, Deus diz, eu vou sarar a terra, mas se o meu povo, eu saro a sua terra, Israel, mas se o meu povo se converter, se humilhar, se orar, se me buscar, todos esses trechos que Deus está falando aí, o que deixa lá em 2 Crônicas, está atrelado à obediência. A obediência que está lá. O que é arrepender? É voltar, dar meia volta, é voltar à lei. É voltar à narrativa, voltar ao texto bíblico. E é isso que Deus está solicitando, está pedindo. Os profetas gritavam, né, pela madrugada, Israel, larga a idolatria, Israel, volta para a obediência. Para quê? Para que eu cure a sua terra, ou seja, para que as bênçãos que foram prometidas, para quem? Não apenas para Abraão, mas também dentro da lei mosaica, possa se cumprir na sua vida, Israel. Um outro fator que nós vemos é o milagre. O milagre também é uma manifestação, né, que mostra o poder de Deus. Enquanto a bênção é a manifestação da graça de Deus, o milagre é uma manifestação da intervenção de Deus em uma situação. E nessa situação, ele é capaz de intervir, né, dentro da natureza, ou seja, em qualquer tipo de coisa que Deus queira fazer. E essa intervenção de Deus, ela é para que o homem possa ser auxiliado naquilo que ele não pode fazer por conta própria.
Porque muitas vezes nós podemos entender o seguinte, olha, mas o milagre é uma bênção, é manifestação da bênção. O milagre é porque Deus quer fazer. O milagre é porque há uma necessidade e por conta da misericórdia de Deus, ele se manifesta de maneira tal, de forma inexplicável, que traz para o homem essa bonança e dando essa bondade que o homem não merecia. O milagre não é uma bênção, e não deixa de ser uma bênção, não é uma ação de Deus que o homem recebe, que é uma coisa meritória. Não, é uma manifestação dessa graça maravilhosa de Deus, no qual ele interage, né, com toda a sua criação, modifica aspectos da própria criação, para que aquele que vai receber este milagre possa, de certa maneira, ser alcançado pela sua graça e misericórdia, ou seja, pela sua bênção. Agora, em relação a isso, o milagre, ele nem sempre está relacionado à questão da obediência, mas o milagre está relacionado à fé. Aí sim, nós podemos ver grandes milagres, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Nós podemos ver a chuva do pão pelo deserto. Nós podemos ver a grande caça aos cordonizes, né? Deus abrindo fontes de águas ali no deserto, sustentando o povo por 40 anos ali dentro de maneira maravilhosa. Eu não vou entrar aqui em aspectos racionalistas, com explicações humanas, tentando trazer esses conceitos. Não, eu estou trazendo mais aqui uma mensagem, uma reflexão bíblica dentro da narrativa, como está escrito dentro da palavra de Deus. Por isso que quando nós vamos ver assim dentro do, vamos dizer assim, do Novo Testamento, quando Jesus estava ali pregando no deserto, e aquelas pessoas com fome, né? Alguns dizem que chegaria a 15 mil pessoas, e diz o seguinte, olha, mestre, né, despede essa multidão, porque eles vão falecer de fome. Eles estão aí há uns 3 dias atrás de você, estão te ouvindo, mestre. Estão ouvindo teu sermão, estão sentados, mas eles não têm o que comer. As aldeias não têm como eles se alimentarem. E Jesus teria mandado eles sentarem, né, de 50 em 50 e 100 em 100, após terem trazido a eles 5 pães e 2 peixes, ou peixinhos, e ali ele ter dado aquela ordem, as pessoas terem obedecido, e após as pessoas terem, veja só, obedecido, mas também houve a fé dos discípulos, houve a fé de quem escutou. O que é que vai acontecer? A pergunta é essa. Por quê? Porque enquanto a bênção ela vem pela obediência ou pela manifestação simplesmente de Deus em querer dar, a fé, ou o milagre, me perdoe, o milagre se manifesta por conta da crise. A crise é que manifesta a necessidade de que haja um milagre. Então, onde existe abundância, não peça milagre. Tem muita gente que diz assim, olha, hoje eu preciso do meu milagre. Ah, Senhor, eu vou na igreja, mas ele vai no seu carro, ele tomou o seu café, ou ele almoçou, ou seja, ele está bem, ele tem o seu emprego e vai para a igreja pedindo um milagre. Se você quer um milagre, se prepare para passar por crise. Porque, afinal de contas, o que provoca o milagre é a crise. A necessidade de um milagre é a crise. Então, toda vez que há uma crise, há necessidade de um milagre. Então, onde existiam pessoas mortas que Jesus ia ressuscitar, é porque é momento de crise. Ou veja que lá no barco, quando o barco está para afundar, e acordam Jesus, Jesus, não te dá que pereçamos, que nós vamos morrer, o Senhor está aí dormindo. E quando Jesus ele desperta, antes de falar com o mar, ele acalma o coração dos discípulos. Homens de pouca fé, né? Por que vocês estão temendo? Primeiro fala com o discípulo, para depois falar com o vento, para depois falar com as águas. Porque a crise não é na natureza. A natureza só manifesta aquilo que lhe é próprio, aquilo que é da sua essência. A crise começa dentro da gente. As nossas emoções, são os nossos pensamentos, né? São os nossos temores. É isso que nos afasta de Deus. Muitas vezes não entendemos o que é uma bênção. Ter saúde, respirar, ter o trabalho, ter uma família, ter uma casa, né? Estarmos em uma igreja, isso é bênção de Deus. Estamos dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, isso é bênção de Deus. Agora, dentro dessa convivência, um ou outro vai passar por determinadas crises. E é nessa crise que Deus manifesta a graça que vem pela fé, no conceito de trazer à existência aquilo que para o homem é impossível. E isso se chama milagre. Então, que neste momento que você passou aqui ouvindo,
essas poucas palavras, né, tentando sintetizar, para não se tornar tão longo, sintetizar, saiba, procure sempre de Deus ser uma bênção, estar debaixo da bênção e ser abençoado. Se Deus fizer um milagre na tua vida, com certeza, se você estiver passando por crise, Deus fará um milagre na tua vida. Em relação a isso, nós não temos dúvidas, porque Deus é aquele que abençoa, é aquele que faz milagre e aquele que principalmente quer fazer uma restauração na vida de todos nós, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Amém.